Deus, amém, queridos? A graça e a paz esteja com todos os irmãos que estão aqui, aqueles que também estão em casa nos ouvindo nesse momento. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no texto de Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 15, amém? Jonas 1, do 1 até o 15. Nós vamos trabalhar na NVI, nesse texto. Glória a Deus, vamos lá. A palavra diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu para a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu contra nós, ou sobre nós. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor dos céus, ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que está violenta, pois eu sei que é por minha causa que está violenta, que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, graças nós te damos, Pai, por tudo que aconteceu até aqui, Senhor. Graças nós te damos pela liberdade que nós temos de adorar e exaltar o teu nome. Graças nós te damos por termos uma casa como essa, um lugar tão bom como esse para adorarmos e exaltarmos o Senhor. Obrigado por esses irmãos e irmãs que aqui estão, por todos aqueles que por algum motivo não puderam estar, por aqueles que estão nos ouvindo à distância, Senhor. Mas nesse momento, Pai, eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa vir falar com a Tua igreja.
Senhor, eu me disponho nas tuas mãos. Meu Deus, eu sou apenas um barro, uma porção de barro nas mãos de um oleiro. Eu sou apenas um ramo de uma videira verdadeira, e sem o Senhor eu nada posso fazer. E eu estou aqui, Senhor, me esvaziando de mim, de tudo aquilo que eu acho, de tudo aquilo que eu penso, para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa falar tudo o que o Senhor quer e deseja com a tua igreja. Eu me diminuo, Senhor, para que o Senhor cresça e o Senhor apareça neste lugar. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor, só ao Senhor, Pai. Homem nenhum é digno de nada. Meu Deus, só o Senhor é digno de ser louvado e exaltado. Então nesta noite, fala com os teus filhos, fala ao coração deles, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que de fato eles precisam ouvir. Espírito Santo, ninguém melhor que o Senhor para testificar de uma maneira muito íntima e particular no coração de cada um, de acordo com a necessidade de cada um. Então, Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de agir aqui, de fazer como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Eu estou à sua disposição em todo o tempo. Assim eu oro e também te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Nós vamos continuar falando, sobre o tema do nosso mês, que é a obediência. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre consequências da escolha de Jonas, Consequências da escolha que Jonas fez. Primeiramente, entendendo um pouquinho mais até desse contexto, do que aconteceu ali, Deus ele pede para Jonas, para que Jonas ele vá até uma cidade por nome Nínive, e essa cidade ficava a nordeste de Israel. E Jonas ele toma uma outra decisão. Na verdade, Jonas ele vai para uma outra cidade chamada Tarsis, e essa cidade fica do outro lado, o oposto da onde Deus mandou Jonas ir, Jonas foi para o outro lugar, para outro lado, ou seja, ele queria estar muito longe de Deus, ele queria se afastar de Deus, o quanto ele podia estar longe do Senhor. Agora, queridos, na cultura daquela época, e isso aqui é importante nós entendermos, naquele tempo, aquelas pessoas pensavam que Deus, ele estava em uma determinada região, o Deus deles estava e permanecia em uma determinada região, ou em um determinado país, ou em uma determinada localidade. Então, isso era muito comum para eles, Eu queria até trazer um versículo bíblico para que você entenda isso, Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17, tem um versículo que mostra claramente isso, Olha lá, ele fala assim: aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Ou seja, ele estava levando uma porção de terra, porque ele entendia que naquela terra habitava aquele Deus, Isso era uma cultura deles naquela época. Então Jonas, ele saindo daquele lugar aonde Deus estava e fugindo da presença de Deus, ele estaria longe de Deus, ele fugiria da presença de Deus. A impressão que eu tenho que é exatamente isso que passava no coração de Jonas. Mas a impressão que eu tenho é que também, às vezes, isso passa no meu e no seu coração. Às vezes eu percebo que algumas pessoas, elas têm a impressão de que se elas saírem daquele lugar e forem para um outro lugar, Deus vai se esquecer delas.
seria algo mais ou menos assim: eu me finjo de planta aqui e Deus não vai me ver. Eu me finjo de árvore aqui e fico aqui bem quietinho e Deus nem vai perceber que eu estou aqui. Às vezes é isso que eu acho que passa pela cabeça de algumas pessoas. Mas, queridos, tem um texto na Bíblia que ele é muito profundo quando se trata desse assunto. Lá no Salmos 139, versículo 7 até o 12, né? Eu poderia ler o Salmo 139 inteiro, mas vamos ler só do 7 ao 12. Olha o que ele está dizendo lá: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir para que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Ou seja, resumindo, meu irmão, não há para onde você vá que Deus não esteja com os olhos dele sobre você. Não há. Você pode cavar um buraco na terra, você pode ir para uma outra cidade, você pode fazer o que você quiser, os olhos do Senhor estarão sobre você. Mas, queridos, acredite, essa é uma prática que acontece muito sim na vida de muitas pessoas. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, separados, escolhidos, chamados por Deus, quando eles se veem diante de um desafio proposto por Deus, e quando eles têm medo desse desafio, o que é que eles fazem? Eles fogem, eles se escondem, eles tentam arrumar desculpas, justificativas, para tentar convencer Deus sobre a não obediência ou desobediência da parte deles. Quando eu olho para esse texto aqui que eu li de Jonas, esse texto eu me identifico muito com ele, porque esse texto ele retrata exatamente a minha história. Quando eu leio esse texto, eu vejo claramente o quanto eu vivi o que Jonas viveu. Deus falando comigo e eu fugindo de Deus, e Deus falando comigo e eu fugindo de Deus, e Deus falando comigo e eu fugindo de Deus. Mas chegou uma hora que Deus falou: filho, acabou essa brincadeira de gato e rato, e agora chegou a hora de nós conversarmos para valer, de verdade. Você não tem mais para onde ir. E querido, nessa noite eu trouxe 3 reflexões sobre essa decisão de Jonas, que eu queria partilhar com você, né? 3 decisões, 3 reflexões mesmo que levaram, né, algumas coisas para a vida desse homem, que você pode se identificar com ela. Talvez decisões que você já esteja tomando ou tenha tomado, né? E se você ainda não tomou, para que você possa refletir sobre isso e até mudar a sua decisão diante disso, né? A primeira reflexão que eu quero propor nessa noite é consequências para a vida dele. Escute, a escolha que Jonas fez, ela trouxe consequências sérias para a vida dele. Amém? Consequências sérias para a vida dele. Veja, a fuga que Jonas teve ali não trouxe para ele paz. Não trouxe. Percebe? A intenção talvez do coração dele é: rapaz, essa missão é muito pesada para mim, então eu vou fugir daqui e eu vou para um outro lugar, e naquele lugar eu vou ficar em paz e vai ficar tudo bem. Mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário. Além de não trazer paz para Jonas, na realidade,
essa decisão ou essa escolha que Jonas fez de desobedecer a Deus, trouxe para ele uma indiferença, diga indiferença, trouxe uma indiferença muito grande a Deus. Ou seja, Jonas já não sentia mais a presença de Deus como ele sentiu um dia. Jonas já estava indiferente a Deus e ao que Deus falava na vida dele. E isso fica claro para mim e para você dentro do próprio texto que nós lemos. Olha no versículo 5 de Jonas 1. Vamos voltar lá no versículo 5, por favor. Olha lá. Todos os marinheiros ficaram com medo, ou seja, o negócio ali estava tenso, irmãos. Uma tempestade estava dando contra aquele navio e o negócio estava para afundar. Então todos os marinheiros estavam com medo. Cada um clamava ao seu próprio Deus, porque na hora do desespero o nego clama até o que você pode imaginar aí, amém? Mas não vamos entrar nessa parte não. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, olha só, enquanto o negócio estava arrebentando lá em cima, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente, tranquilamente. O negócio estava quase afundando e Jonas, ele estava indiferente. Indiferente. E talvez você pode pensar assim: mas pastor, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer para você é que talvez Jonas estava indiferente com aquela situação que estava acontecendo naquele navio que ele estava. Mas quando você desobedece a Deus, a desobediência ao Senhor gera no teu coração uma indiferença a Deus e às coisas de Deus. Ou seja, você vem para a igreja, mas a palavra de Deus já não fala com você como ela falava antes. A presença de Deus já não toca em você como ela tocava antes. Você já não sente mais Deus como você sentia antes. Não há mais dentro de você um quebrantamento que havia antes. Quando você ouvia uma canção, um louvor, uma adoração, e você já se quebrava diante de Deus, você vai endurecendo o teu coração. Você vai se tornando alguém diferente. Você começa a olhar ao seu redor e você vê um monte de pessoas cheios de Deus, mas você já não está mais cheio de Deus. Você vai ficando indiferente ao que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, no seu casamento. A sua família já não tem mais aquele valor e aquela importância que ela tinha antes. Você já não se importa mais com os teus filhos como um dia você se importou. Você já não se importa mais com os irmãos da igreja como um dia você se importou. Você já não tem mais prazer em servir na casa de Deus como um dia você já teve prazer de servir na casa de Deus. Você vê pessoas dizendo assim: ei, nós temos que fazer mais para Deus. E você, é como se ele estivesse falando para você: água. Isso é indiferente, não muda nada. E a minha pergunta para você nessa noite, querido, é: isso pode estar acontecendo com você? Talvez pessoas estejam me ouvindo aqui e já estejam passando por isso nas suas vidas, já estejam vivendo esse momento de frieza espiritual. Entram em um culto e saem desse culto da mesma forma que entraram, ou até pior do que entraram. E tudo isso vem de uma coisa: uma escolha. Uma escolha. Uma escolha, irmãos. Eu não sei o que Deus tem falado com você. Talvez Deus tenha te pedido algo, e talvez seja algo simples, nada complexo. Como Jonas, por exemplo. Jonas precisava ir e profetizar contra uma cidade. Mas talvez o que Deus esteja pedindo para você é: só assuma um compromisso comigo, filho. Venha para minha casa de verdade. Se entregue a mim de verdade. Se comprometa com a minha obra de verdade.
Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, e não só um religioso, que veste como crente, fala como crente, mas não é crente. Mas você tem ainda desobedecido. Talvez Deus tenha falado com você, muda isso na sua vida. Eu não sei, meu irmão, eu sei uma coisa: o Espírito Santo já está aqui, e Ele já está falando dentro do teu coração. Isso aí para mim, eu estou tranquilo quanto a isso. Enquanto eu estou falando aqui, o meu amigo já está trabalhando, e está tudo certo. Mas uma coisa eu quero que você entenda: existem coisas que Deus tem falado a você, e não é de hoje. Mas a pergunta é: você tem obedecido? Você tem escolhido obedecer? Ou você tem simplesmente ignorado e fugido de Deus? Sabe, irmãos, eu me lembro que numa dessas situações que eu vivi da minha vida, eu estava num aniversário de criança, um buffet infantil, e eu entrei ali, e ali havia uma pessoa que eu não conhecia aquela pessoa, e nós estávamos ali nos divertindo e tal, e aí uma pessoa chegou até a mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim para mim: viu, eu precisava falar uma coisa para você. Eu falei: pode falar. Ele falou: não, mas é porque eu queria falar mais no particular mesmo com você. Eu falei: tá bom. E eu me levantei e fui até com essa pessoa, até um pouquinho mais separadinho num canto. E ele falou assim para mim: eu tenho um recado de Deus para você. E o recado de Deus para você é: deixa tudo. Aonde você está hoje, deixa tudo. Deixa tudo. Deus está mandando você deixar tudo agora. E eu olhei para ele e falei para ele: amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Era como se ele estivesse falando para mim groselha, água, bem isso aí. Eu voltei, comi meu lanchinho, comi minha coxinha, e a esfirrinha, e festinha, e vamos embora para frente. Isso. Passado 3 meses, eu voltei novamente, no mesmo lugar, num outro aniversário, e dessa vez uma outra pessoa. Quando ela levantou e veio na minha direção, eu soltei a coxinha, soltei o refrigerante, falei: lá vem, chumbo, lá vem. Falei: pode falar, não precisa nem falar de quem que é o recado, porque eu já sei de quem que é o recado, pode mandar ver. Ela falou: pois é, só que agora o recado é diferente. Você é desobediente, e Deus está avisando você que aquela porta se fecha hoje na sua vida. Você não obedeceu, a porta se fecha hoje na sua vida. E acredite, irmão, adivinha o que aconteceu? Então, escute bem, Deus está falando. Deus está falando, e Deus está falando, e você está relutando, você está desobedecendo. Escute, quando você começa a desobedecer a Deus, uma frieza espiritual toma conta da sua vida, e você não consegue mais perdoar, você não consegue mais amar, você não consegue mais ser quebrantado como você foi um dia, porque vai havendo uma resistência em seu coração, e vai começando a surgir ódio, raiva, sentimentos que não provêm de Deus. Agora veja, qual foi a pior consequência que aconteceu na vida desse homem? Além de uma indiferença a Deus, ele foi lançado no mar, no meio de uma tempestade. Simples assim. E para ficar um pouquinho pior, depois que ele foi lançado no mar, ele foi engolido por um peixe. Imagina você, que situação. Caiu no mar pensando em sobreviver, quando você vacilou, não, já era, foi engolido pelo peixe. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você precisa para a sua vida? Será que nós precisamos chegar nesse nível? Será que nós precisamos chegar nesse lugar? Será que Deus precisa usar de tanta dureza conosco?
Até quando nós vamos continuar resistindo? Até quando nós não vamos obedecer aquilo que Deus tem falado? E querido, escute, Deus tem falado o tempo todo, e às vezes Deus tem falado coisas tão simples, muito simples. Deus não tem dado direções difíceis, não. Às vezes, sabe qual é a direção de Deus? Perdoa tua mulher. Tá de brincadeira, né, Deus? Ai, ai. O senhor pode me colocar no lugar de Jonas, que eu vou lá anunciar para a cidade, mas perdoar minha mulher, sem chance nenhuma. Perdoa o seu marido. Não, o senhor pode me colocar lá dentro do presídio para pregar para tudo quanto é bandido, sei lá, mas perdoar meu marido, sem chance. Irmãos, perdoar familiar, perdoar irmãos na igreja, coisas básicas que Deus tem pedido. E eu vejo que nós temos tanta dificuldade em obedecer, tanta dificuldade em obedecer. Mas nessa noite, a primeira reflexão para você é essa: quando você desobedecer a Deus, acredite, a consequência dessa desobediência, ela é tua. Diga: é minha, é minha. Não pense você que desobedecer a Deus não trará consequências, porque trará. Porque trará. Talvez você pode até pensar assim, né? Não, ó, deu certo, eu me escondi de Deus e não deu nada, Ele nem me viu aqui. Fique tranquilo, fique tranquila. A hora que você vê, Ele vai passar igual um rolinho compressor, empurrando você para o outro lado, que você vai falar assim: meu Deus, já foi. Então, a minha colocação para você é: você tem obedecido a Deus? Você tem sido obediente às pequenas direções que Deus tem dado a você? Talvez dentro da família, talvez dentro do teu ambiente de trabalho, talvez dentro da faculdade, da escola, talvez dentro da igreja. Eu não sei quais lugares Deus tem falado com você, mas uma coisa eu te garanto: se você não começar a obedecer a Deus, acredite, meu irmão, essa indiferença vai entrar no teu coração, e essa frieza espiritual vai começar a encher o seu coração. E a primeira coisa que uma frieza espiritual faz é levar você para longe da presença de Deus. Um homem e uma mulher frio não ora, e se ele ora, essa oração não passa do teto, porque não há quebrantamento, e Deus não resiste um coração quebrantado. Um coração duro, Deus resiste. E é isso que nós precisamos entender, amém? Uma segunda reflexão que eu quero propor para nós nessa noite, que eu vejo como uma reflexão muito, muito séria também, é que quando eu desobedeço a Deus, ou desobedeço uma ordem dada por Deus, eu trago consequências para as pessoas que estão próximas a mim. Diga assim: quando eu desobedeço a Deus, eu trago consequências para pessoas que estão próximas a mim. Querido, a decisão de Jonas, a escolha que Jonas fez, trouxe sérias consequências para um monte de pessoas inocentes. Elas não tinham nada a ver com isso, elas estavam seguindo o fluxo da vida delas normal, mas por causa de uma escolha que esse homem fez, ele trouxe riscos sérios para a vida de muitas pessoas que eram inocentes. Olha só, lá no versículo 4, vamos voltar lá no versículo 4, por favor. O Senhor, porém, Jonas 1:4, né? Isso. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Aquelas pessoas não tinham nada a ver com isso, aquelas pessoas não faziam parte de nada, elas nem sabiam que Jonas estava ali dentro, e ele estava ali lutando contra Deus, não obedecendo a Deus. E o que eu quero dizer para você com isso? Pelo menos duas coisas acontecem com quem está próximo.
de pessoas que não obedecem a Deus, e que aconteceram aí nesse contexto que nós acabamos de ler agora. Eles tiveram uma perda financeira. Eles tiveram uma perda financeira. Olha que interessante, lá no versículo 5, vamos voltar novamente lá no 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um deles clamava ao seu próprio Deus. E eles fizeram o quê? Eles atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Ou seja, o que eram as cargas? Eram as mercadorias, querido. Aquilo arremete a dinheiro, aquilo vale dinheiro. E eles tiveram que jogar no mar aquilo para não afundar. E olha o quanto isso é sério. Porque muitas vezes a nossa desobediência a uma direção que Deus dá traz consequências financeiras para a nossa família. O que eu quero... Então me dá um exemplo específico disso, pastor. 1 milhão se você quiser. Aparece uma proposta de emprego para você, e Deus não fala para você sair do teu trabalho para ir para aquele, mas você vai. Adivinha o que vai acontecer com a sua família? Ela vai sofrer consequências terríveis, porque nem se manter naquele emprego você vai conseguir, porque Deus não te mandou para lá. Isso é muito sério, meu irmão. Decisões que nós tomamos fora da cobertura de Deus, da direção de Deus, isso gera consequências muito sérias e vai afetar o financeiro. E por que vai afetar o financeiro? Porque o financeiro, infelizmente, é uma das áreas mais perigosas para destruir um casamento e uma família. É o financeiro. Quando você entra no financeiro, quando você não tem conta, você não tem dinheiro para pagar uma conta no final do mês, seja uma conta de água, seja uma conta de luz, seja comprar um alimento para dentro da tua casa, ali, se não houver Deus no meio do negócio, um casal começa a se abalar. E nessas pequenas coisas vai se abalando e chega até a destruição. Então, entenda, querido, se nós não pensarmos nisso, nós podemos colocar as nossas famílias em risco. E eu vejo isso claramente muito acontecendo ao nosso redor. Homens tomando decisões aí que não param nem para pensar no que estão fazendo, e vão tomando decisão. Irmão, ouça conselhos, ore a Deus, coloque novelos diante da presença de Deus, mas não tome decisões antes de ter a certeza de que Deus está nisso. Porque se você for debaixo de desobediência, você pode ter certeza que isso trará consequências para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Isso foi uma das coisas que Deus falou comigo na época. Deus falou assim para mim: você pare com isso, porque se você não parar, todo mundo que está associado a você, eu vou arrebentar com tudo. Porque não tem como te parar, só tem um jeito: arrebentar com tudo. E naquela hora, irmãos, balançou, porque eu falei: não, tem gente que não faz sentido, tem pessoas que não merecem passar por isso, por uma decisão minha, por uma escolha minha. Mas é isso que eu quero que você entenda: a sua decisão, a sua desobediência pode trazer sim consequências sérias para dentro da tua casa. É por isso que eu sempre digo: ai pastor, eu quero trocar o meu carro. Vou te dar um conselho. Quando alguém fala para mim que está pensando em trocar o carro, eu falo para ele assim: você precisa de 3 sinais verdes. Primeiro sinal verde, Deus. Segundo sinal verde, sua esposa. Terceiro sinal verde, seu pastor. Se você tiver 3 sinais verdes, aí você vai. Se você tiver 2, você já está correndo risco. Se você tiver 1, então pode parar, meu irmão, você já vai entrar em roubada. Ah, mas então eu tenho que ficar pedindo permissão para o meu pastor? Permissão? Não, você não precisa fazer isso. Fique tranquilo, vai em frente. Mas entenda, a sua escolha e a sua decisão, talvez a sua desobediência, pode trazer sérias consequências para aqueles que estão ali na sua casa, que não tem nem culpa de nada.
estão sofrendo e padecendo por uma decisão muitas vezes sua, que você escolheu e que talvez você poderia ter feito diferente, amém? O oposto também, deixa eu apontar uma outra coisa aqui, o oposto disso, às vezes também acontece, tá? E o que é o oposto disso? Pessoas, pela ganância ao dinheiro, correm atrás de ganhar o dinheiro, e o fato de correrem atrás de ganhar o dinheiro, eles trazem consequências para a sua própria família. O que é esse correr atrás de ganhar dinheiro? Irmãos, há dias atrás eu estava aconselhando uma pessoa, e eu diria que é um jovem, talvez ali em torno de, na verdade jovem, 25 anos ali, mas uma mente, né? Aí ele, não, porque eu estou tendo muitas dificuldades na minha casa, minha esposa e tal, e nesses últimos tempos eu troquei de emprego 4 vezes, né? Mas não é, pastor, sabe o que é? Ele não é convertido, não é cristão, não é nada. Ele, na verdade, ele veio até aqui porque uma pessoa me conhecia, né? Veio uma vez na igreja e falou, cara, eu acho que você deveria conversar com essa pessoa. E aí ele veio atrás de mim, a gente sentou para conversar e tudo. E ele falou, não, pastor, porque eu tenho uma mente. Aí ele usou uns termos, né, e tudo, né? Eu fiquei até, ele falou assim, não, porque tem essas questões de mindset, né? Eu falei, mais do que, irmão? Mindset, pastor, tal, pá. Falei, rapaz, dá uma olhada nessa barba branca aqui. Não, porque eu tenho que ganhar dinheiro, pastor, porque para viver com isso, tal, não sei o quê, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que buscar soluções, e o mundo aí fora, ele está cheio de soluções. Eu falei, verdade, o mundo está cheio de soluções. Eu falei para ele, então vamos lá, deixa eu começar a marcar aqui nessa folha aqui, o seu currículo, porque eu acho que tem que ter um currículo aí. Vamos lá, me fala aí, tua formação acadêmica. Eu não tenho ensino médio completo. Ah, tá, entendi. Não tenho ensino médio completo. Tá. Cursos? Não tenho cursos. Ah, tá, não tem cursos. Ah, entendi. E aí você está pensando no que, mais ou menos? Sei lá, pegar um cargo de diretoria? O que está passando pela sua mente, né? Assim, eu falei para ele, meu irmão, ninguém nasce grande, querido. Primeiro você nasce pequeno, e aí você vai crescendo um degrau por vez. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu falei, então, queridão, você vai ter problema. Porque talvez a sua esposa dentro da casa está gritando para você, ou você para, ou eu vou embora. Ou você para de uma vez no serviço, e ganha pelo menos um pouco por mês, ou eu vou embora. E às vezes é isso que nós precisamos entender, irmãos. A grande dificuldade nossa é essa. É entendermos, e nós às vezes colocamos a nossa família em consequências, os nossos filhos para passar dificuldade, porque nós não entendemos que tudo na vida tem um tempo certo. Nós precisamos orar. E eu também não estou aqui dizendo para você que você não tem que ser próspero, que você não tem que ser... Não. O nosso Deus quer que você seja próspero. O nosso Deus quer que você seja abençoado. Ele quer que você tenha para você e para abençoar outras pessoas. Mas existe um processo certo para isso, e um tempo certo para isso, que precisa ser respeitado na nossa vida, porque senão nós colocamos a nossa família à beira do abismo. E quanta imprudência eu tenho visto. E olha, meu irmão, me perdoe, eu não estou nervoso, não estou bravo, não estou, né? Esse aqui é o pastor Rogério, aleluia, né? Eu só quero que você entenda isso. Coloque no seu pé o calçado que cabe no seu pé. O que não cabe no seu é para outro, não é para você. E está tudo bem. Então, meu irmão, preste atenção.
O oposto disso, a busca desenfreada pelo dinheiro, e por ter mais, e por ter mais. Não, porque o cara falou que lá ganha 5.000, aí você, não, estamos indo embora. Aí chega lá, não deu certo. Aí agora falou que aqui paga 10, e vai, e não deu certo. E a sua família, e a comida na mesa, e o aluguel, e a água, e a luz, e tudo isso, como paga? Às vezes vale a pena ter um pouquinho de medo, sim, e pôr um freio ali, e dizer, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Nós temos uma frase aí que fala assim, melhor pingar do que secar. Ô pastor, mas aí eu não concordo, porque Deus falou que meu irmão, volta e repita a você. Se tem alguém que ora e quer que você prospere, sou eu. Acredite, eu oro por você, para que você seja muito próspero. Diga assim, glória a Deus. Fala, eu tomo posse. Isso, fala assim, pastor, ora mais. Mas ora com força. Fala assim, ora com força, pastor. Isso, glória a Deus. Mas lembra de uma coisa, tudo tem o seu tempo. Respeite o tempo, e você vai viver isso. Não aborte o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Não acelere os processos de Deus na sua vida. Só obedeça. Só obedeça. Amém? Agora, uma outra coisa que aconteceu ali, além daqueles próximos ali passarem por uma situação financeira muito apertada, eles tiveram um outro problema. Eles sofreram com muito medo. E eles ficaram aterrorizados. Além do problema financeiro, ainda vem um medo muito grande, e até uma loucura assim, eles ficaram aterrorizados com isso. Vamos lá no versículo 13, Jonas 1, 13 e 14. Olha o que ele fala, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Percebe que há uma situação de desespero, de medo, de insegurança, de pavor, e às vezes eu vejo uma família desesperada. O cara está lá, Deus, como é que eu vou pagar essa conta, Senhor? Meu Pai, me ajuda em nome de Jesus. Aí ele está lá orando e gritando e chorando e berrando. Aí chega abençoada ou abençoado pela porta. Acabei de tirar lá na Casas Bahia, aleluia. 4K, Ultra, Flutter, Mega, Blaster, HD, cheio de não sei o que. E nós vamos começar a pagar, querido ou querida, em fevereiro do ano que vem. Bênção de Deus, aleluia. Irmão, olha, eu não sei o que seria comigo. Eu não sei se eu pegaria a televisão. É melhor eu não falar, né? É melhor não me complicar. Eu vou ficar caladinho que é melhor. Sabe, meu irmão, como é difícil dentro de uma casa, um casal maduro sentar e dizer assim, chegou a hora de conter gastos. Sabe o que acontece quando essa palavra vem na mesa? Acusação. O que você está querendo falar com isso? Porque você fez isso, você fez isso e você fez isso. E o outro já está ouvindo, já com 3 na pedra na mão, armado para defender. Vai falar? Então segura aí que eu estou também. E começa o pau. Então deixa que exploda tudo isso aí, deixa que vá tudo por água abaixo, que arrebenta tudo, e não sei o que. Irmão, sabe, querido, eu não sei, talvez você esteja me ouvindo nessa noite dizendo assim, pastor, você me trouxe aqui hoje para falar só isso para mim? É comigo que você quer falar? Não sou eu não, é o Espírito Santo de Deus mesmo. Eu orei muito por isso. Mas uma coisa eu quero que você entenda, querido, tem horas em que nós temos que obedecer a Deus. Se Deus mandou deixar, deixa. Se Deus mandou parar, para. Porque se você não parar, você vai arrastar.
a sua família, você vai arrastar os que estão perto de você, a ruína e muitas vezes até a morte. Eu e a Rose visitamos muitas famílias, e quantas esposas eu vejo chorando, desesperadas, para que o seu marido desperte de uma vez por todas e acorde para esse mundo real e tome o lugar dele de marido e cuide de verdade da sua família. E também conheço casas aonde o marido clama a Deus para que essa esposa acorde e desperte e diga de uma vez por todas, né, vamos mudar. Amém, meu irmão? A sua desobediência pode trazer consequências sérias para a vida dos que estão à sua volta. Pequenas coisas, uma mudança de emprego, uma compra, né? Não, pastor, mas são só 60 parcelinhas. Isso. É como se fosse 3 meses. Às vezes nós falamos, né? Às vezes é tão difícil, né? Para nós nós estávamos falando sobre isso terça-feira, né? Ou melhor, quarta-feira, né? Para nós é difícil, porque às vezes a pessoa vem empolgada e ela diz assim: sabe, pastor, eu quero comprar um carro. E aí você fala para ela: quanto você tem de dinheiro? Aí ela fala: eu tenho 20 mil reais. Aí você diz para ela: tá, e que carro você está pensando em comprar? Ah, eu pensei em comprar uma BMW X4, X18, X23, saiu agora lançamento. E como que você pretende comprar isso? Não, eu vou dar os 20 pau de entrada e nós vamos parcelar o resto, e aleluia. Aí você vira para ela e fala assim: vamos voltar para o mundo real. E se você comprasse com esses 20 mil reais um carro à vista? Não, eu não quero mais falar com esse pastor. Porque, primeiro, não tem nem fé no coração, porque isso não é homem de Deus, não tem fé. Porque como é que um homem desse tem fé? E outra, deve ser um invejoso danado, porque não quer nem ver as ovelhas dele prosperar. É difícil até de dar conselho, irmão. Mas a gente tenta. Não, se você pegar um carrinho mais simples à vista, tá pago, meu amigo. Aí depois você vai lá e dá o seu carrinho à vista, guarda mais um dinheirinho e vai avançando, um pouquinho de cada vez. Você vai chegar num carro muito bom, mas é um degrau por vez. Agora a questão é, quem ouve? Né? E aí chega aí na porta da igreja: pastorzão, joga óleo nesse trem aí que vai ser bênção. Eu não sei se eu jogo óleo no carro, o vidro do óleo na cabeça dele, eu não sei nem o que eu faço, mas a gente é pastor, tem que ungir, né? Vamos ungir, vamos ungir, aleluia, vamos ungir, Pai, em nome. Enquanto eu estou ungindo o carro, eu estou pedindo: Senhor, ajuda esse homem a pagar esse carro, Pai, que ele não fique desempregado, que não fique doente, que não tenha crise, que não tenha nada, porque aí vai longe. Só ouça, meu irmão. Seja obediente. Às vezes nós precisamos ser obedientes, querido. Amém? E uma terceira reflexão aqui. Escute bem. Enquanto houver desobediência, olhe isso. Enquanto houver desobediência, haverá atraso na sua vida. Enquanto houver desobediência, haverá atraso na sua vida. Jonas desobedeceu a direção de Deus, e isso trouxe um atraso para a vida de Jonas, mas não abortou a ordem que Deus deu para ele. Escute bem: desobedecer a Deus só vai trazer uma consequência para a sua vida: atraso de vida. Mas não aborta a missão que Deus tem para você, meu irmão. A missão que Deus tem para você, você vai cumprir ela aqui nessa terra. Olha que eu rodei, olha que eu andei, olha que eu tentei.
E Deus falou: ô menino, você não tem jeito mesmo, né? Então eu vou ter que dar um rodo no você e arrancar tudo que você tem, até você aceitar de uma vez por todas essa missão. Só atrasou a minha vida. Só atrasou a minha vida. E isso tem que ficar muito claro para você. Por que tem que ficar claro para mim? Porque quanto mais você desobedecer a Deus, mais atraso na sua vida vai acontecer. Pastor, a minha vida não anda. Então, talvez chegou a hora de você rever. Por que ela não anda? Talvez ela não anda exatamente porque você continua desobedecendo a Deus. Você continua desobedecendo a ordem de Deus. Amém? Olha o que Salmos 139, do 15 ao 16, ele diz: Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ou seja, a sua história já está escrita. Lá atrás, no acampamento, eu falei sobre isso. Ninguém nasce nessa terra por acaso. Todos que vêm para essa terra, vêm porque Deus tem um propósito na vida deles. Se você está aqui vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, querendo você ou não, aceitando você ou não. Eu vou até te dar um exemplo clássico disso, muito clássico. Por exemplo, Deus ia tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. E a Bíblia, alguns estudiosos dizem que essa viagem levaria 11 dias, outros dizem que essa viagem levaria 13 dias, mas essa viagem levou quanto tempo? Quanto? 40 anos. 40 anos, por causa de quem, irmãos? Por causa de Deus? Não, querido. Por causa da rebeldia, da desobediência do próprio povo. E aí eu pergunto para você: até quando você vai continuar com a sua vida parada em algumas áreas, por desobedecer a direção de Deus, por não ouvir a direção de Deus, por não acatar aquilo que Deus quer que você faça? Mas é muito fácil você falar, pastor, porque você não está no meu lugar. É verdade, querido. Talvez aos teus olhos seja muito fácil, mas eu queria que você também se colocasse no meu lugar. Eu queria também que você saísse aí do seu lugar e se colocasse aqui, no meu lugar. Porque tem horas, acredite você, tem pessoas que sentam a lenha no pastor, e depois elas vêm e te dão um abraço e te dão um beijo, e falam assim: pastor, você pode me dar um conselho? E você tem que abraçar, beijar e amar, porque é isso que Jesus espera de nós. Simples assim. Simples assim. Talvez, querido, possa haver coisas em sua vida que estão travadas exatamente porque você ainda está desobedecendo a ordem que Deus te deu. Qual foi a ordem que Deus te deu? Qual foi a ordem que Deus te deu? A maior dificuldade de um ser humano é dar um passo para trás. Essa talvez seja a maior dificuldade, a maior de todas. Sabe por quê? Porque tem um negócio dentro do nosso coração chamado orgulho. E o orgulho não deixa você dar um passo para trás, porque você vai dizer assim: e o que vão falar de mim? E o que vão falar de mim? Eu já falei isso uma vez aqui, acho que duas vezes eu falei disso, mas isso eu nunca vou esquecer na minha vida, por isso que eu falo. Graças a Deus eu lembro, eu falo. Eu era um garotão, 14 anos, comecei a trabalhar, tal. Já ganhei o meu primeiro pagamento, vou para Jundiaí,
Cheguei em Jundiaí, já tirei meu som, carrossel de CD, vai vendo aí a época que era, 1900 bolinha, né? Carrossel e eu já quero logo de 5, isso aí, bota para dentro. Naquela época nós não tinha carro, não tinha nada, então já meti no ombro aqui, já desci lá de Jundiaí do Centrão, entrei no busão de Itupeva com aquela caixona nas costas. Quantos já entraram no ônibus de Itupeva com caixa nas costas de televisão? Tem uns veteranos aí, né? Aleluia, aleluia. Não estou sozinho nessa parada aí, mas amém. Coloquei nas costas, coisa e tal, né? Cheguei em casa, já liguei o bichão, já botei CD para dentro, tem música tocando, já coloquei as caixas na janela. Ô louco, pastor, você colocava a caixa na janela, irmão, é melhor não contar das minhas histórias para você não, você vai ficar depois, deixa quieto, vamos pular essa parte. Coloquei lá e coisa e tal, e aquela alegria, tal, e passa 1, e passa 2, e passa 3, e passa 5, e passa 10, e passa 25, aí chegou no 31º dia, aí tinha um negócio que chamava boleto, carnê, e aí tinha que pagar o carnê, e eu não sabia que tinha que pagar o carnê, irmãos. Aí a mamãe chegou para mim e falou assim para mim: você tem que pagar o carnê, filho, porque isso aí tem que pagar. Eu falei: sério? Ela é? Eu falei: mas não tem dinheiro para pagar. Ela falou: então, deu ruim. Eu falei: mas como assim deu ruim? Ela falou: deu ruim, filho, porque se você não pagar, naquela época, os caras vinham na casa e buscavam o negócio e levavam embora. E o meu pai já era mais o Rogério, entendeu? E eu via meu pai falando para ela assim: Nícia, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos pagar esse negócio aí. Você acha que vai vir deixar buscar o negócio do menino? O menino está todo empolgado aí, coisa e tal. E a minha mãe, sangue no olho: não, deve, vai levar. Irmão, chegou a segunda parcela, eu não paguei. Aí veio os caras, bateu no portão: irmão. E a minha mãe era sangue no olho, filho. Ela falou assim: vai lá desmontar, botar na caixa bonitinho para os caras levar. E eu desmontando, chorando: mãe, isso, vai. Aí montei, coloquei os fiozinhos lá, o cara catou, falou: campeão, falou. Aí depois o cara foi embora, ela falou para mim: agora guarda o dinheiro, junta o dinheiro, porque você tem como fazer isso, e aí você vai lá e compra outro. E aí eu juntei o dinheiro, eu fui lá e eu comprei, irmãos. Aí era meu, eu havia comprado. E o que eu quero que você entenda com isso? Às vezes você não obedece, você não presta atenção, porque ela tinha falado para mim lá atrás: você vai se enrolar com esse troço. Porque minha mãe sabia do cabeção aqui, ó, só tem cabeça. Sabia que não tinha nada dentro da cabeça naquela época, só tinha vento. Então ela já imaginava: ele não vai pagar, velho, isso aí vai dar problema, vai dar ruim. Mas ele está empolgadão, deixa ele vai aprender na dor como que funcionam as coisas. E é isso que eu quero que você entenda, irmão. Para que passar por isso se você pode ouvir um conselho? Para que passar por isso se você pode obedecer aquilo que é certo? Olha o que Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Meu irmão, reveja as suas escolhas, principalmente, eu estou falando isso principalmente para aqueles com que Deus tem falado. Principalmente para aqueles com que Deus tem falado. Procure obedecer o quanto antes, pois o maior beneficiado de tudo isso é você. Se você tiver que dar um passo para trás, dê um passo para trás. Mas eu vou devolver o carro, o que vão falar de mim? Devolve, meu irmão. Mas se eu tiver que perder determinada coisa, o que vão pensar? Devolve, meu irmão. Começa de novo, recomeça de novo. Vai do zero, mas vale a pena você recomeçar. Muitas vezes é isso que está faltando na sua vida, para Deus começar a desatar a bênção sobre você. Faz parte. O problema é que tudo que nós fazemos envolve pessoas ao nosso redor. O César falou há tempos atrás aqui, ministrando aqui na igreja. Quando eu sentei com eles uma vez, eu falei para ele: cara, devolve. Eu sei que ele queria me matar, e ele teve vontade de me matar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Devolve. Irmãos, até eu sentia no meu coração: rapaz do céu. E o cara vinha pegar você é doido. Eu falava: Senhor, tem misericórdia da minha vida.
o senhor tem que estar comigo nesse negócio, porque se esse negócio não der certo, ele vai me matar. Ele vai me matar, literalmente, né? Mas foi tudo Deus trabalhando. E eu me lembro disso, eu me lembro. Nós estávamos naquela casa e eu falei para ele: cara, você vai ver. Se você começar a trabalhar da forma certa, em 2 anos Deus vai dar uma casa para você, cara. Mas meu irmão, dito e feito, Deus colocou na mão deles uma casa abençoada. E aquela casa era só o começo dos degraus que Deus ia colocar na vida dele, para ele continuar andando adiante. Às vezes nós temos, e pessoas, eu tenho certeza, quantos chegaram ali perto e falaram: que absurdo, e isso e aquilo. Muitas vezes os mais chegados ali, né? Isso aí não sei o que, isso aí... Não, meu irmão, obedeça, escolha obedecer, porque isso é bênção para a sua vida. Isso é bênção para a sua vida. Amém? E eu quero concluir com Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente, olha que palavra, irmãos, olha que versículo tremendo. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, isso aqui é demais, para mim isso aqui é demais. Vocês serão o meu tesouro pessoal, ou o meu tesouro especial, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Mas o que Deus está dizendo é que aqueles que obedecem a Ele, aqueles que escolhem obedecer a Ele, eles têm um lugar especial no coração de Deus, um lugar de destaque no coração de Deus. Então escolha nessa noite obedecer a Deus, escolha nessa noite. E eu não estou dizendo que Deus tem filhos preferidos, mas uma coisa você tem que entender: o nosso Deus é justo, e se você não obedecer, Ele vai precisar praticar justiça comigo e com você. Mas se você obedecer, você terá um lugar especial no coração de Deus. Quantos aqui querem esse lugar? Oh! Se tem um lugar que eu almejo, é esse. E qual é o caminho para eu chegar nesse lugar? Simples: obedecer fielmente. Fielmente. Não é obedecer meia boca, não é obedecer de vez em quando, é obedecer fielmente. Escolha nessa noite obedecer fielmente. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Glória a Deus. Eu não sei se você tem ouvido a Deus, eu não sei o que Deus tem falado com você, eu não sei o que Deus tem tratado ao seu coração. Talvez nessa noite, tantas coisas que Deus tem pedido a você, você tem segurado na força dos teus braços. Tantas coisas que Deus tem falado com você e você tem relutado. Talvez você seja como Jonas. Talvez você esteja fugindo, se escondendo de Deus. E talvez a sua família esteja sofrendo consequências duras por conta disso. Talvez você mesmo esteja sofrendo enfermidades no teu corpo, consequências. Você talvez não durma mais, talvez você não tenha mais paz no teu coração. E nós ouvimos aqui agora há pouco que a paz é algo que Deus tem para nós, queridos. Uma paz que vem de Deus é diferente da paz do mundo. Talvez você anda perturbado, preocupado. Talvez a infelicidade faz parte, você não sorri mais. Você não consegue mais ter alegria dentro da tua própria casa. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: tudo isso tem uma explicação. É fruto de uma desobediência. E se nessa noite o Senhor está dizendo: se atentamente você ouvir a minha voz e tomar uma decisão e escolher me obedecer, ainda hoje eu mudarei a tua sorte e eu mudarei a tua história.
Eu não posso me decidir por você. Eu não posso tomar essa decisão no teu lugar. Só você pode fazer isso. E enquanto o ministério de louvor vai ministrar uma canção para nós, antes de nós orarmos, eu gostaria que você falasse com Deus aí no teu lugar. Vai falando com Ele. Não se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor. Se você quiser sair do seu lugar, ir até o fundo da igreja, se você quiser se ajoelhar, eu não sei, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está querendo trabalhar na minha e na sua vida. Ele está querendo mudar histórias hoje. A decisão é sua, meu irmão. A decisão é sua, minha irmã. Escolha obedecer. Vai falando com Ele. Não se preocupe com o louvor. Feche os teus olhos e vai falando com o Senhor.